João 3:19 O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Comentários Otávio Rosa. O que podemos concluir do cristianismo? Que, embora se considerar a Igreja de Cristo Jesus, nação eleita, se tornaram muito parecidos com o judaísmo que aguardam o Messias, mesmo quando este já veio e eles não o reconheceu porque estavam mais voltados para seus costumes adquiridos através da religiosidade. O cristianismo também assim está. A instituição mais antiga do cristianismo, denominada como Católica Apostólica, ainda que por questões de tradições tem como fundador o Senhor Jesus Cristo, mas como explicar sua fundação 392 anos após a assunção de Cristo Jesus, se foi por revelação divina, por visão ou aparição, como comprovar que de fato se deu através de Cristo Jesus, pela fé, assim como todas as igrejas existentes como a Igreja Batista fundada pelos ingleses John Smith e Thomas Ois, em Amsterdã em 1607, a Igreja Assembleia de Deus, fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, em Belém, capital do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A Igreja Quadrangular fundada por Aimee Semple McPherson, em outubro de 1922, além das neopentecostal de Davi Miranda, E. Macedo, R.R. Soares, Renascer, Mundial, Bola de Neves, entre outras. Suas histórias são todas parecidas. Geralmente iniciaram seus ministérios após uma revelação, uma visão, uma aparição, um sonho, porém todas elas dizem ser um chamado de Deus, exceto a Igreja Católica Apostólica Romana, que tradicionalmente diz ser que o próprio Senhor Jesus Cristo fundou sua doutrina cristã, assim como na estrada de Damasco apareceu a Saulo, lhe convocando para ministério. Mas cremos assim com relação à Igreja Católica. Precisaremos acreditar também que as outras igrejas também foram fundadas por Cristo Jesus, ainda que seu nome não aparece como fundador, pois a origem é a mesma. Então a luz, que Cristo Jesus veio ao mundo, podemos substituir a palavra mundo por nação, a princípio a nação de Israel, que recusou a luz que transforma o caráter e coração, sendo assim aberto um chamado para todos que em Cristo crê. Com tudo o que temos visto, uma igreja cristã que se corrompeu, a partir do momento que resolvera construir para si templos religiosos, e para ter recursos para erguer seus templos, começaram a usar a fé para arrancar do povo ignorante porque não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Muitos contribuíram com dinheiro, seja por meio de dízimo, oferta ou sacrifícios, compra de indulgências, e assim cresce a lista. Todavia, nos dias de hoje temos total acesso às Escrituras Sagradas deixada por Cristo Jesus para que possamos entender e compreender o propósito de Deus em Cristo Jesus para nossas vidas. Mas por amarmos as greves que é a religiosidade, muitas das vezes negamos a luz de Cristo para servir as crenças religiosas na qual fomos desde crianças membros ou mesmo, depois de adultos, por acreditar que ali nossas vidas, principalmente financeira, irá transformar num passe de mágica, mas porque damos mais ênfase às coisas humanamente impossíveis de se alcançar do que a verdade ensinada por Cristo. Será que é mais fácil acreditarmos que um ser humano que no passado foi usado por Cristo Jesus para operar milagres, pode mais do que o próprio Senhor? Ou que se formos fiéis em dízimos e ofertas transformaremos nossas vidas? Nossas condutas maliciosas diante de Cristo Jesus, a luz do mundo, nos afasta da sua presença, e o pior que amamos essas condutas que nos levam a um caminho distante da luz e cada vez mais nas escuridão dos nossos desejos. Os judeus não estavam dispostos a ouvir a voz de Cristo Jesus, de ter que abandonar seus costumes, suas tradições para seguir após Jesus Cristo, e os gentios assim decidiu. Todavia, alguns séculos depois, a nova nação de Cristo Jesus estar mais envolvidas com as paixões que ela mesma criou ao longo dos séculos em que o seu Senhor foi lhe preparar uma nova mora do que ficar firmes nos ensinamentos de Cristo. Mas quando isso ocorre, significa que a chamada Igreja de Cristo, por seus líderes, distorceram a palavra ensinada por Cristo para satisfazer seus desejos humanos. Alguns visando o poder político, outros financeiros, criaram imagens de deuses para si, tendo como base pessoas que trabalharam para o reino dos céus, cumprindo o chamado de Cristo Jesus para suas vidas, e tal reforma que pretendia voltar à igreja cristã às que suas origens. Criou-se um novo ritual religiosos, onde nós achamos de irmãos, mas estamos preocupados com nossos próprios interesses,
Pessoas que buscam ao Senhor Jesus Cristo visando a materialidade ao invés da espiritualidade, mudaram o conceito de vida em abundância para induzir a nação ao erro e ao engano, pois quem tem uma vida de intimidade com Cristo sabe que a vida em abundância está na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Mas ainda existem alguns remanescentes genuínos dos ensinamentos de Cristo, que mesmo com tantas heresias ensinadas nos templos cristãos permanecem fiéis ao que Cristo Jesus nos ensina na sua Sagrada Escritura. Esses deram os que irão habitar a nova terra, prometida por Cristo Jesus para aqueles que forem fiéis à sua palavra. Mas como nos manter fiéis como tanta informação recebidas da chamada Igreja Cristã? Nos atentar-nos somente à palavra de Cristo Jesus, que é a luz para toda a humanidade. A Igreja Cristã se desviou dos princípios ensinados pelo seu Senhor, abandonaram as orientações dadas pelo Espírito Santo, seguiram suas próprias necessidades ouvindo seus próprios interesses. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.